Olá, eu sou o Geraldo e está começando mais um Matemática Milionária. Você quer se tornar um multimilionário? Você quer acumular uma fortuna em conhecimentos matemáticos? Então nos acompanhe. Todo sábado, às 19 horas e 45 minutos, nós temos um Matemática Milionária inédito. E hoje, como de costume, nós temos aqui a presença do Miguel e do Igor. Miguel, tudo bem? Boa noite, Geraldo. Tudo certo? Tudo jóia? E essa barba Legal. aí? Gostou? Bonitão, tá Tá bonitão. cheia, tá cheia. É. E você, Igor, como é que você tá, querido? Tudo certo também, Geraldo, tudo certo. Que ótimo. Você sabe que, ô Igor, eu tô achando que você tá aí de arquinho, e eu também tô, cara, porque o meu cabelo tá tão comprido que eu tô usando um arquinho aqui para segurar, porque com essa quarentena não tem como, você tá de... Tô de rabo. Eu daqui uns dias acho que eu vou ter que usar isso aí também, cara. É, o meu tá difícil também. É, ô Miguel, querido, e você tá como aí, curtindo essa, será curtindo, desculpa, né? Mas você tá em casa, tá na faculdade, onde que você tá? Tô em casa, né? Tive que voltar pra quarentena. É. Seriam só 15 dias, né? Aqui em casa, mas foram 3 meses já. Você está Tô fazendo tendo o quê? algumas atividades. Tô Está tendo algumas fazendo o quê, atividades Miguel? da, Está da fazendo o quê? faculdade. Está fazendo Tem o quê? umas atividades complementares que eles estão É. passando. E eu tô fazendo. Mas que curso que você está fazendo? Engenharia de materiais, na UFSCar. Engenharia na UFSCar, legal. São Isso, Carlos. São Carlos. São Carlos. E lá você estava morando sozinho, pensionato, Tava numa república, kitnet. né? Só eu, é. E o duro que tem que ficar lá pagando aluguel, né, Miguel? Tem. A casa fica lá e eu aqui tenho que continuar pagando. É. E você está tendo EAD? Não, Não está tendo? não foi aprovado ainda, né? É. O ED pro meu curso, mas tá no processo. Mas você não acha que Talvez. pode ser aprovado, Miguel? Porque, pelo que eles estão falando, as aulas presenciais só vão voltar em 2021, segundo tem aí um burburinho. Eu acredito que sim. É. Eu acredito que aprove sim. E deva começar por agosto, mais ou menos. Vai E demorar mais como um faz pouquinho esse ainda. semestre? Perde? Faz de novo? É, até agora eu não sei ainda, né? É, Complicado fazer complicado. aulas tipo de laboratório a Não, não tem como, né? computador, né? É, Simplesmente não tem como. tem algumas disciplinas que é impossível, né? E o Uhum. Igor está onde, Igor? Eu tô em Uberlândia, Geraldo, Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo no Mineiro. Triângulo Mineiro. E está fazendo o que aí, querido? Tô fazendo Relações Internacionais na Federal daqui também. Na Federal. Então, nós temos dois alunos aí de universidades federais. Legal. UFO, né? Isso. UFO, UFO. Então, queridos, bom, primeiro quero agradecer que vocês aceitaram, estão aqui conosco, né, matando a saudade, e vão nos ajudar aqui na realização do nosso Matemática Milionária. Então, vamos agora para os painéis de perguntas, e aí nós vamos batendo um papo no decorrer aí das perguntas, tá bom? Então, vamos Certo. compartilhar aqui. Temos aí o painel do Matemática Milionária. Então, acumule uma fortuna em conhecimentos matemáticos. Miguel, quando você estava no fundamental, no ensino médio, você gostava de matemática ou não? Gostava. Gostava? Gostava. Sempre gostei de matemática. Sempre. Sempre gostei dos números. Uma Só coisa não, que não. não gostava do professor, né, Miguel? Os professores que era meio complicado, mas a gente relevava, né? É. E você, Igor? Gostava? Gostava também, né, Igor? Gostava. Não era uma paixão, assim. Não gostava de tudo, tal, mas eu gostava bastante, sim. Até porque nós não temos a obrigatoriedade de gostar, mas a gente precisa entender que é importante, né? Sim, sim, Importante, sim. lógico, né? A verdade é essa. Então, queridos, nós vamos aqui sortear a nossa primeira pergunta. Eu tenho medo que tem hora que não funciona aqui, viu, o painel. Nossa primeira pergunta do Matemática Milionária. Pergunta de número 503. Pergunta de número 503. A primeira pergunta aqui de hoje. Pergunta de número 503, valendo 20.000 mates. Para multiplicar potências de mesmo expoente, mantém-se o expoente, e multiplicam-se as bases, letra A,
somam-se as bases ou subtraem-se as bases para multiplicar potências de mesmo expoente. Mantemos o expoente. E letra A, multiplicamos as bases, somamos as bases, subtraímos as bases. Qual é a resposta correta? Letra A, letra B ou letra C? E é claro que você que está aí nos assistindo, tente responder, né? Assim que eles enviarem as respostas, nós vamos apresentar aqui a resposta correta. Então, a pergunta de número 503, a resposta correta está na letra A. Multiplicam-se as bases, valendo 20.000 mates. Vamos para a nossa próxima pergunta aqui do Matemática Milionária. Vamos para o painel e vamos sortear mais uma pergunta. As perguntas aqui são sorteadas de forma aleatória. Apesar que o Miguel queria que eu já passasse para ele as perguntas que seriam sorteadas. Eu não posso fazer isso, né, Miguel? Certo. Ei, Miguel. Miguel, como é que tá a Maju? A Manu? Manu. Insuportável, né? Mas Continua insuportável? Certas coisas nunca mudam. Não muda, né? Mas eu até que gosto dela um pouco. Eu também gosto, tadinha dela. Eu gosto. Quando as operações são apresentadas na mesma expressão numérica, claro que as operações que aí estão, efetuamos primeiro, e sem sinais associativos, né? Nós estamos dizendo que aí eu não vou ter o parênteses, nem o colchete, nem a chave. Então, quando as operações que aí estão apresentadas em uma mesma expressão numérica, qual delas devemos efetuar primeiro? A multiplicação, a adição ou a subtração? Valendo 5.000 mates. Letra A, letra B ou letra C? E a resposta correta, letra A, multiplicação. Vamos para a nossa próxima pergunta aqui do Matemática Milionária. Todo sábado, às 19h45. E, pelo amor de Deus, né, Miguel e Igor? Assistam lá também, vocês, né? Por favor, né? Claro. Pode deixar. Pergunta de número 258. Pergunta de número 258. Observe o quadrado abaixo, quadrado ABCD. Quanto mede o ângulo ACB? 90 graus, 180 graus ou 45 graus, valendo 10.000 mates? Pergunta de número 258. E você que está nos assistindo, você acha que é a letra A, B ou a C? Resposta correta, letra C. Lembrando que esta diagonal que aí está, que liga um vértice ao outro não consecutivo, como se trata de um ângulo reto, ele acaba dividindo esses dois ângulos em dois ângulos de mesma medida, ângulos congruentes. Vamos para a próxima pergunta aqui do Matemática Milionária. Igor, e a sua mãe está trabalhando também numa universidade, né, querido? Sim, sim. Ela está em qual universidade? UFRB, Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Recôncavo Baiano, em Salvador. Ela mora em Salvador, mas trabalha numa cidade que é mais pro interior, chama Cachoeira. Ah, que legal. E ela se adaptou bem lá na Bahia? Sim, sim, super bem. Já tá cheio de amizades lá. Meu pai também foi, né? Foi também. O Rafa está trabalhando também lá? Sim, sim, numa particular ele. Ô, Igor, deve ser uma delícia a Bahia, né, Igor? É muito gostoso, Geraldo. Eu imagino. É muito bom. Eu tenho sonho em conhecer a Bahia, né? Tenho sonho em conhecer a Bahia. Pergunta de número 154. Pergunta de número 154. Valendo 10.000 mates. Um modo de encontrarmos a raiz quadrada de um número muito útil, especialmente para números maiores e com raízes menos conhecidas, é o método da multiplicação de números ímpares, da divisão de números pares ou a decomposição em fatores primos. Quando eu quero encontrar a raiz quadrada de um número, alguns, obviamente, você pode fazer mentalmente, mas quando o número é relativamente grande, então convém que você utilize um método. E qual método é este?
E a resposta correta, valendo 10.000 mates, é a decomposição em fatores primos. Lembrando que quando você faz essa decomposição, ela não é única. Então, você, quer dizer, aconselha-se fazer na ordem crescente dos números primos, mas isso não é uma obrigatoriedade. Agora, vamos para a nossa próxima pergunta aqui, do Matemática Milionária. Você quer se tornar um matilionário? Você quer acumular uma fortuna em conhecimentos matemáticos? Nos assista. Na engenharia de materiais, claro que vai trabalhar com a resistência de materiais, além da química, que deve ser uma disciplina que muito enfatizada, deve ter muita matemática, né, Miguel? Sim, principalmente o primeiro ano, né? Com as matérias de cálculo, geometria analítica. Esse primeiro ano é bastante matemática. Aí depois vai vindo paulada de química. O Miguel, no caso das disciplinas aí de matemática, os professores trabalham, adota-se um livro, acompanha-se a sequência de um livro específico, ou o trabalho como é que funciona a metodologia? Então, como é dividido em turmas, cada turma vai ter um professor. E esse professor vai seguir um livro de preferência. Entendi. No Quer caso dizer, do meu, se não me engano, de cálculo 1, ele trabalha o Guidorizi. conheço. Conhece? Conheço. Aí cada professor vai ter seu método, né? Legal. E do Igor também, nas suas disciplinas aí de relações internacionais, claro que não deve ter tanta matemática, né, Igor? Até onde eu saiba, tem uma disciplina num semestre que tem um pouco de matemática, que é assim, de economia, alguma coisa assim. Até em função de relações internacionais, né? Meninos, vamos para a nossa próxima pergunta de número 335. Você sabe, Igor, que eu tenho ainda aquele DVD que você me deu de Zé Cabaleiro, né? Você sabe que eu sou fã de Zé Cabaleiro, tá aqui, Que tá bom, guardadinho. Geraldo. Eu gosto dele, viu? Ele tem feito lives aí também, como todos os cantores têm feito aí, né? Virou Tem uma um... música que eu escuto que eu sempre lembro de você, Geraldo. Verdade? Legal, cara. A Legal. banda de Chico Buarque. A banda. Eu acho que eu cantava essas músicas em sala de aula, viu? Por isso Da mesmo, banda. você É cantava, a verdade. gente continuava. Pergunta de número 335. Vamos lá. Pergunta de número 335. Tem hora que a língua enrola. Sabendo que 3 multiplicado por n multiplicado por 5 é igual a 75, qual o valor da expressão de 3 multiplicado por n multiplicado por 5? Valendo 10.000 mates. Valendo 10.000 mates. É 15? É 25? Ou é 75? E você acha que é o 15? Acha que é o 25? Ou acha que é o 75? E é claro que é 75, né? Não mudou absolutamente nada, né? Não mudou absolutamente nada. Eu Então, estranhei. valendo 10.000 mates. E não se esqueçam que depois vocês vão receber um cheque, tá? Nominal aí para vocês. Eu estou colocando, ao invés de 10.000 mates, eu estava colocando uma nota de 100.000 mates. Depois vai faltar aqui no meu caixa, né? Aí fica difícil, né? Entendeu? E Maria Laura, Igor, tem conversado com ela, querido? Sua prima? De vez em quando a gente conversa, assim, né? Parece estar bem. Ela está em Assis. Tá em Assis, fazendo o EAD lá no IP. Ela está no 9º já? 8º. 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 Uhum. Pergunta de número 201. Pergunta de número 201. O duro, Miguel, é achar aqui no painel, viu, querido? É muita questão, né? Polígono, uma figura geométrica plana de 7 lados. É o pentágono, é o hexágono ou é o heptágono? Valendo 5.000 mates, polígono de 7 lados. Pentágono, hexágono ou heptágono? Você já mandou, Miguel? Mandei. É que não fez barulhinho aqui. Então, a resposta correta, heptágono, porque o hexágono, 6 lados, e o pentágono, 5 lados.
certo? Lembrando que um polígono é uma figura geométrica plana, delimitada só por segmentos de retas, não vazado, né? As linhas não se cruzam. Então, vamos aqui para a nossa próxima pergunta. 416. E o que vocês têm feito, né? Como vocês não estão tendo aula de EAD? Estamos aí nessa quarentena, né? Que quem pode deve cumpri-la, né? O que vocês têm feito para passar o tempo? Igor. Eu tenho estudado algumas coisas, assim, da própria faculdade, que já tinham passado, né, na uma semana de aula que eu tive. E tenho lido outros livros também, visto filmes, esse tipo de coisa. Legal. Visto bastante lives também. E Miguel? Então, eu estou participando de 2 ACIEPs que chamam, né? Que é atividade complementar da UFSCar. Aí eu estou fazendo matemática elementar e pré-cálculo. E aí tem bastante atividade para fazer, aula, Mas exercícios. como é que chama isso que você falou? Desculpa, eu não entendi a sigla aí. ACIEPs. ACIE. E isso é obrigatório ou é facultativo? Não, facultativo. Facultativo. É que no final da graduação vai precisar, né, de algumas horas complementares. E aí você já está cumprindo essas horas. Né? Estou aproveitando para fazer já. Legal, legal. Pergunta de número 416 aqui do Matemática Milionária. Pergunta de número 416. Vamos lá. Todo número inteiro n, um número qualquer inteiro, claro. Ele tem um número oposto? Ele terá um número congruente ou ele terá um número complementar? Olha, você falou aí de complementar, atividades complementares, valendo 20.000 mates. Valendo 20.000 mates, ele terá um número o quê? Ele terá um número oposto, claro. Congruente está relacionado a medidas de mesmo ângulo e complementar é quando 2 ângulos somados totaliza, obviamente, 2 ângulos adjacentes, totaliza 90 graus. Estão valendo 20.000 mates. Estou pagando aqui, viu? Olha, tá aqui o dinheiro. Porque às vezes, né, vocês acham que eu não vou pagar, mas eu vou pagar. Vamos para a próxima. E gostou de Uberlândia é o quê? Quantos mil habitantes, Igor? Tem 700 mil, Geraldo. Quer dizer, quase uma Londrina, ou não sei. Por aí. Deve ser uma Londrina, né? É, mais ou menos o tamanho de Londrina. E aonde você mora, qual a distância em relação à faculdade, à universidade? É longe, hein? 2 quarteirões, Geraldo. Ah, você está de brincadeira, verdade? Não, é pertinho, é. Nossa Senhora, então que beleza, cara. Uhum. E mora, obviamente, deve ter muitos alunos que moram aí, né? Muitos. Sim, sim. Você tem noção de quantos alunos hoje tem na universidade, assim, cursando? 20.000. 20.000. É uma cidade, né, cara? Eu imagino que isso sejam todos os campi. Entendi. Né? Não só o que eu tenho aula. Entendi. Mas são 20.000. É muita gente. Nossa, é muita gente. E a UFSCar também lá onde você está estudando, Miguel, muitos alunos também? Muitos universitários? Bastante. Em números eu não sei, mas a faculdade é muito grande, são muitos cursos e aluno deve ter pra caramba também. Verdade. É uma cidade universitária, né? Tanto o Igor quanto o Miguel, depois de formado, a própria faculdade, a própria universidade lhe oportuniza, de repente, de fazer um intercâmbio no exterior? Algo nesse sentido? Durante a graduação mesmo, eles oferecem intercâmbio durante a graduação. Que legal. Aí tem programas que auxiliam com bolsa. Entendi. E vocês dois têm essa pretensão? Se aparecer a oportunidade? Ah, sim. Sim. Vai agregar muito conhecimento, né? Uma experiência de vida incrível. Exatamente. Pergunta de número 336 aqui do nosso Matemática Milionária, que está levando para você a matemática de uma maneira descontraída, batendo um papo aqui com esses meninos da saudade, né? Por isso que nós estamos aqui com eles, para matar essa saudade. Quilograma, cujo símbolo é Kg,
grama, UG, miligrama, mg, são unidades de medidas de massa. Todo mundo sabe. Segundo o Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão de medida de massa, por motivos históricos, é o quilograma. Porém, na prática, como unidade de referência para formar os múltiplos e os submúltiplos, usa-se o centigrama, o decagrama ou o grama. O grama. Valendo 10.000 mates. Qual que nós utilizamos como referencial? O grama. Sabemos que é do gênero masculino, né? Às vezes a gente ouve muito, né, as pessoas dizerem 200 gramas, né, 300 gramas, né? E aí o correto é 200 gramas, 300 gramas. E aí eu sempre falo para os alunos isso, por favor, né, quando vocês não vão querer corrigir pessoas em público, porque é desagradável, né? A não ser que seja uma pessoa muito próxima sua, mas é desagradável. É desagradável. Vamos para a próxima pergunta. 323. Ô Igor, Oi. eu não sei se você vai se lembrar. Você é da turma do Vitor Sena. Sim. Você é da turma do... Esqueci o nome dele. Agora fugiu o nome, não importa. Ele vai me perdoar. Eu lembro que eu fiz uma matemática milionária com vocês no 5º ano. Vocês estavam no 5º ano. E depois, lá no final, vocês acumularam o dinheirinho. Aí nós tínhamos lá um mercadinho que vendiam doces para vocês comprarem, com o dinheirinho acumulado, os doces. E eu lembro de um aluno, que agora eu não estou lembrando, que ele não quis comprar, ele quis guardar de lembrança e ele não gastou o dinheirinho dele. Olha, faz tempo, hein, Igor? Que legal, isso eu não lembro, não. Pergunta de número 323. Pergunta de número 323. Está aqui atrás. 323. Valendo 5.000 mates. Qual é o menor algarismo, o menor, que pode ser colocado no lugar de x para que o número 2.616, 10, 14, seja múltiplo de 2 e de 3 simultaneamente? Claro que se ele for de 2 e de 3, ele será de 6. Qual algarismo, o menor, que nós podemos colocar ali no x, que está representando a ordem das unidades, que ele possa ser de 2 e de 3 ao mesmo tempo? Pergunta de número 323. 323. Vocês mandaram? Não. Não, né? 323. Valendo 5.000 mates. E você que está nos assistindo, você acha que é o algarismo 6, o 0 ou o 4? Pergunta de número 323. Para que ele seja múltiplo de 2, claro que nós poderíamos usar qualquer um, porque os números, todos os pares, são múltiplos de 2. Para que nós saibamos se é de 3, nós temos que somar os algarismos. Então, os algarismos que lá estão, 2 mais 6, 8, mais 1, 9. Bom, se eu colocar o 6, vai dar 15. Legal. 15 é múltiplo de 3 e vai ser par de 2. Se eu colocar o 0, vai dar 9. Que também será múltiplo de 2 e de 3. E se nós colocarmos o 4, nós teríamos 13, que não seria múltiplo de 3. Então, entre o 6 e o 0, como ele quer o menor, a resposta correta seria a letra B, o 0. Correto? Lembrando que para saber se um número é múltiplo de 3, é divisível por 3, eu somo seus algarismos, né? Critério de divisibilidade, que também você pode chamar critério de multiplicidade. Vamos para a próxima pergunta aqui do nosso Matemática Milionária com Miguel, que está fazendo Engenharia de Materiais na UFSCar, em São Carlos, e o Igor, que está fazendo Relações Internacionais na Universidade Federal de Uberlândia. São Carlos é cidade quanto? Maior, 100 mil, 200 mil? A gente tem... 250. Quanto? 250 mil.
300? 250. 250. É, Essas é cidades, grandinha. claro que essas cidades também, elas se desenvolvem em função, às vezes, até da industrialização, mas uma universidade tem muito peso no crescimento de uma cidade dessa também, né? Tem, acredito eu que seja 1/3 da população. Estudantes, professores, alguma coisa relacionada à Não, faculdade. imagina o quanto que movimenta, que nem o Igor falou aí, só no campo que ele faz, no campus que ele faz, tem 20 mil. São 20 mil alunos que vão comprar sabonete, que vão comprar pão, que vão comprar leite, que vai almoçar, que vai jantar, que vai se divertir. Quer dizer, movimenta muito, né? E é claro que com essa situação, para pensar o quanto isso também está, entre aspas, sendo prejudicial, né? Com esses alunos que todos estão quase em casa, né? A grande maioria está em casa, né? Voltou para casa. É uma situação surreal, né? Ninguém imaginaria. Não, ninguém imaginaria. Não sei porque veio aqui essa pergunta, pessoal. Pergunta de número 287. São coisas assim que a gente via só em filmes, né? Pergunta de Pois é. número 287. Qual é a menor distância entre um ponto e uma reta? Aí eu tenho o ponto B, lembrando que ponto nós o identificamos com letras do nosso alfabeto maiúsculo, e as retas nós utilizamos letras minúsculas do nosso alfabeto. Para que nós saibamos qual a menor distância do ponto B até a reta R, valendo 20 mil mates. É a medida do segmento de reta que os une? É a medida do segmento de reta que os une perpendicularmente? Ou é a medida do segmento de reta que os une à extremidade da reta? Valendo 20 mil mates, a pergunta de número 287. Os dois já mandaram, né? O Miguel não está fazendo o dever de casa, Igor, porque ele não manda o número da pergunta, né? Você lembra que nós tínhamos combinado, ele não prestou atenção. Então, vamos lá. E a resposta correta é o segmento que une perpendicularmente, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus com a reta. Claro que ali a última une a extremidade da reta. Primeiro que reta não vai ter extremidade, porque não tem nem começo e nem fim, né? Então, valendo 20 mil mates. Vamos agora para a nossa próxima pergunta aqui do Matemática Milionária. Se você quer se tornar um matilionário, se você quer acumular uma fortuna em conhecimento matemático, claro que além de você acompanhar o Matemática Milionária, estude, né? Porque educação faz a diferença, hein? Pergunta de número 300. Eu sempre falo que matemática não se estuda muito poucos dias. Estuda-se pouco todos os dias, porque se você estudar muito, se você já tem uma aversão à matemática, que infelizmente muitos têm, né? Aí vai ficar mais complicado, porque aí você vai pegando uma revolta com a disciplina que acontece, né? Que aí bloqueia, né? Aí não aprende mesmo, não aprende. Valendo 10 mil mates, hein? Pergunta de número 300. Valor que o algarismo, que são símbolos que nós utilizamos para representar números, tem isoladamente, sem levar em conta a sua posição no número. É valor posicional? É valor relativo ou é valor absoluto? Valendo 10 mil mates, a pergunta de número 300. Isso. E a resposta correta é letra C, valor absoluto. Lembrando que valor posicional e valor relativo têm o mesmo significado. O valor posicional é o valor de acordo com a posição do algarismo, certo? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta, vamos sorteá-la. Meninos, essa é a penúltima pergunta aqui do nosso Matemática Milionária. Certo. Pergunta de número 30. Pergunta de número 30. Pergunta de número 30. Tá aqui. 10 mil mates. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra N.
pela letra Q ou pela letra Z? Valendo 10.000 mates. N, Q ou Z? E a resposta correta é letra Z. N de naturais, o Q é dos racionais de quociente, que é o resultado de uma divisão, e o Z utiliza-se essa letra, que é uma palavra em alemão, desculpa aqui que eu não vou saber pronunciar corretamente, que significa número, é Zahl, algo assim, Zahl. É a letra Z, lembrando que a matemática é uma linguagem de símbolos e códigos. E vamos agora para a nossa última pergunta do Matemática Milionária. Pergunta de número 330. 330. Deixa eu buscar aqui no painel. 330 valendo 50.000 mates. Olha que dinheiro maravilhoso. Ô, louco. A representação de um ponto por meio de coordenadas é possível devido ao plano cartesiano desenvolvido por René Descartes, que viveu de 1596 a 1650. Matemático e filósofo francês, considerado o pai da matemática, o pai da filosofia moderna ou o pai da geometria? Ele foi considerado o quê? O quê? Matemática, filosofia moderna ou geometria? Pergunta de número 330 e a resposta correta é o pai da filosofia moderna. Até porque plano cartesiano, né, latinizado, que era Carteseus, Descartes, Carteseus virou cartesiano. Queridos, desta maneira, nós estamos encerrando o nosso Matemática Milionária, que vai ao ar. Ao ar, hein? Nossa, até parece que é um programa de televisão, que a gente posta ele todo sábado às 19h45. E hoje nós tivemos a grata satisfação de ter aqui o Miguel e o Igor. Miguel, muito obrigado, querido, pela tua participação, viu? Fiquei feliz em revê-lo novamente e diz para a Manu que eu estou com saudades dela. Pode deixar, Geraldo. Obrigado pelo convite. Foi uma satisfação. Você de pronto já se prontificou, desculpa a redundância, a participar. E você também, né, Igor? Um grande abraço, querido. Prazer em revê-lo. Muito prazer, Geraldo. Muito obrigado por ter me chamado. Tá. Muitas saudades. E se cuide aí, querido. Tá? Você também. Tá se dando bem em Uberlândia? Dentro de casa eu tô sim. Ai, que loucura, né, cara? É uma loucura, é uma loucura. Mas, querido, muito obrigado, viu? Olha, muito obrigado mesmo. Queridos, então eu queria agradecer aqui. Não se esqueçam que todo sábado, 19h45, nós temos aqui o Matemática Milionária. E não se esqueça, estude, porque educação faz a diferença, porque o futuro espera por você. E nós esperamos vocês sempre aqui no nosso Matemática Milionária. Um grande abraço e tchau, tchau.